pessoal, tudo bem? Meu nome é Rebeca Casimiro e o nosso assunto de hoje é uma conversa sobre literatura. Nossa convidada é a professora Efigênia Alves. Como vai você, Efigênia? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast FCE no Ar. Estou bem, obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com você, com vocês. Então, antes de começar essa conversa que a gente vai ter, a gente vai apresentar a Efigênia, que ela é uma autora premiada em verso, prosa e histórias infantis. Ela tem diversos livros publicados, é também palestrante, contadora de histórias, possui uma ampla experiência como pedagoga, com gestão escolar e formação de professores e de leitores. Efigênia tem graduação em pedagogia, em letras português, em letras espanhol e atualmente, para a sorte do IFCE, é professora nossa, professora aqui da casa do IFCE Campus Jaguaribe, onde ela reside. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui hoje. E aí a gente já vai começar com as perguntas, com a nossa conversa. Efigênia, em abril, a gente tem duas datas importantes para o mundo da literatura, para a leitura, que é o Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado no dia 18, e o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, que é comemorado no dia 23. Então, assim, como a gente aproveitar essas datas, né? Porque essas datas não são marcas por acaso, né? Elas têm uma função, um objetivo de relembrar, de marcar mesmo. Então, como a gente aproveitar essas datas para incentivar a leitura, além de refletir sobre políticas de formação de novos leitores? Essa data, ela mobiliza muito o comércio, né? O comércio do livro infantil. Então, é uma oportunidade também de fazer aquisições de livros para presentear as crianças. Visto que muitas editoras, nesse período, elas também fazem promoções, né? Fazem preços mais acessíveis. Então, dar presentear com livros, além de ser muito, muito bonito, muito interessante, você está contribuindo para a formação de leitores. Também nesse período, muitas instituições escolares e outros equipamentos educativos, não necessariamente escolares, como bibliotecas, eles organizam programações com contação de histórias, com rodas de conversa sobre uma história lida. Então, fomentar também esses espaços, convidar pessoas ligadas à cadeia do livro, seja ilustrador, seja design gráfico, para mostrar como é esse trabalho, porque quando a criança ela recebe o texto, muitas vezes é como se fosse um universo muito distante, e ela tem essa oportunidade de conversar com quem produz, com quem participou dessa cadeia, com quem fez a ilustração, é uma possibilidade também de formação leitora, de possibilitar sonhos, né? Então, se você está aqui, você é de carne e osso, porque também por muito tempo teve essa ideia de que o escritor sempre é alguém que já morreu, o ilustrador alguém que já morreu, ninguém sabe nem quem é. E também a tecnologia tem possibilitado momentos como, por exemplo, se as pessoas que trabalham na cadeia do livro não têm como estar ali presencialmente, mas a professora pode abrir um Meet, por exemplo, convidar essa pessoa para participar de forma remota, ou através do YouTube trazer, né, convidados para interagir, inclusive, com as crianças. Então, eu penso que pegar essas datas, pegar o mês inteiro, trabalhar com políticas de formação de leitores, tanto mobiliza profissionais, e isso é muito bom, quanto dá visibilidade para as pessoas e possibilita que as crianças tenham acesso ao texto de diferentes formas, seja na contação, seja através de leituras partilhadas, né? Porque na leitura partilhada amplia a construção do sentido do texto. Então isso é muito maravilhoso. E assim, a gente já começa com essa super dica, né? Assim, deem livros de presente, porque Sim. Tem essa história de quem tem um livro, quem quer ler, compra aquele livro. Mas eu sou prova de que é muito bom receber um livro. E quando eu era criança, eu andava com os livrinhos debaixo do braço que eu ganhava. E acho que isso reflete assim, no adulto leitor que você se torna, né? Sim, e assim, Rebeca, infelizmente, livro ainda não é muito acessível, não é muito barato, assim, a depender da condição. Então, uma família que tenha mais filhos e que a vida não seja financeiramente muito tranquila, imagina que dá R$42, R$32, 46, 50 e tantos reais. Num livro pode ser luxo para algumas famílias que têm um poder aquisitivo mais difícil, né?
E então você dar livros é você possibilitar essa leitura, você possibilitar espaços de formação de leitores. Sempre muito interessante. Muito bom. E aí, Efigênia, assim, a gente olhando para o seu currículo, a gente fica bem impressionada e feliz também, né, pela sua trajetória, porque você já publicou 14 livros e tem obtido sucesso em várias áreas, né? Parabéns. Mas no dia anterior à gravação dessa entrevista, inclusive, você estava participando de um evento sobre alfabetização, com participação de 14 estados, né, do Brasil. O que te motiva a escrever, a contar histórias para crianças? De onde é que você tira tantas ideias e energia para desenvolver tantos trabalhos nessa área? Eu digo sempre que a literatura esteve presente na minha vida desde sempre, mas pela oralidade. Quando eu era criança, meus pais não tinham condições financeiras de comprar livros. E talvez também não tivessem formação cultural para compreender a importância dos livros na infância de uma criança. Então, eu não tinha livros, mas eu tinha histórias porque elas me chegavam pela oralidade. Meu pai era um excelente, maravilhoso contador de histórias. Então, a fantasia esteve presente na minha vida desde muito criancinha, porque ele contava histórias. Minha irmã mais velha também me contava histórias, nos contava histórias. E isso foi gerando um gosto em mim pelas narrativas, de ouvir e de achar maravilhoso ouvir. Eu também quis dar isso de presente. Então, também comecei a contar histórias muito cedo. Claro que meu pai era um contador tradicional, um contador que a gente chama contador do cotidiano. Ele nunca participou de um curso, como eu já participei de cursos de contação de histórias, ministro oficinas de contação de histórias, né? São histórias, são contadores contemporâneos, contadores urbanos, que a gente chama também contadores urbanos, e performáticos, né? Então, assim, eu vou contar histórias, eu tenho um repertório, eu monto um repertório a partir do público, e antes não. E não deixava de nos encantar, mesmo que eles não tivessem algumas técnicas que hoje nós desenvolvemos, mas não deixava de nos encantar. Quando os livros chegaram na minha vida, eu já era apaixonada por literatura, né? Então, já escrevia não vou dizer a primeira história que escrevi, mas a primeira história que eu mostrei, eu tinha 8 anos. Eu bem novinha, né? Eu escrevi essa história, musiquei, olha o atrevimento da pessoa, musiquei e apresentei para uma irmã que era um pouco mais velha do que eu. E ela riu muito, riu que se engasgou com o próprio riso, precisou ser socorrida, né? E teve toda aquela coisa, eu fico inventando besteira. Tem uma história também que marcou muito a minha vida, quando eu era criança. E ainda ocorre isso, as professoras pedem redações depois das férias, né? Em agosto pedem redações sobre julho e em janeiro pedem redações sobre dezembro, sobre as férias. Façam redação sobre as férias. O que uma menina que não sai de seu quintal tem a dizer sobre as férias? Eu detestava as férias, eu detestava, para mim era o pior período. Minha mãe nos educava muito por metáforas também, então ditados, cachorro que muito anda adquire rabude, pra ser ou pra ser o dono. Eu sabia que não podia sair de casa. Que boa Maria faz e sua casa tá em paz. Eu sabia que não podia sair de casa. E eram vizinhos muito distantes. E aí, o que eu fazia nas redações? Eu inventava, eu criava situações, criava lugares. E morando em comunidades pequenas, todo mundo sabe o que acontece. Então, a professora sabia que aquilo não era verdade. E teve uma vez que ela chamou a atenção da minha mãe e disse que ela tivesse cuidado comigo porque eu era mentirosa, eu mentia muito bem, eu inventava com detalhes e podia isso ser um problema muito grave de personalidade de uma pessoa que mente, né? E eu continuei mentindo vida fora. Falo sério quando eu preciso falar sério e ficciono pela minha necessidade de ficcionar, de escrever, de inventar, de criar. Não teve jeito. Para você ver como tudo é uma questão do ponto de vista, né? E como um professor pode fazer diferença na vida de um aluno, né? Uma criança você poderia ter sido tolhida do seu talento, né? No lugar de dizer que ela era criativa, imaginativa, uma boa contadora de histórias, passou para mentirosa e de repente aquele seu sonho poderia ter sido até frustrado. Eu acho que você como professora pode até falar ou comentar um pouquinho assim da importância do professor pro aluno, sobretudo ainda na infância, né? Sim, sim.
É muito comum que alunos passem a amar disciplinas porque amam o professor, porque admiram o professor. Algumas pessoas escolhem a carreira a partir da admiração que tem por determinados professores. Então, essa marca, ela também pode ser negativa, né? Muitas vezes, sonhos são desconstruídos, perspectivas são desconstruídas porque o professor passa a não acreditar em você e você também começa a acreditar que você não tem potencial. Então, nós que trabalhamos que ensinamos, nós temos um peso muito forte. A nossa postura, ela reflete muito na vida, principalmente se for criança, né? Podemos ser construtores de sonhos, de castelos de sonhos e também destruidores. Vai depender da perspectiva, né? Da forma como a gente conduz esse processo. E isso interfere também na questão dos futuros leitores, né? Você, por exemplo, você escreve em prosa, em verso, também em crônicas, né? Além da literatura infantil. E aí, a gente, pensando em formação de leitores, muitos jovens, né, adolescentes, pegam ranço, né, da literatura durante a escola, porque a apresentação ou a forma como isso se coloca, ou com aquela imposição de ler, com aquela obrigação, também pode afastar um pouco, né, assim, o desejo, a vontade de ler como um prazer, né? Eu acho que, como um amante da literatura, como um estudante também um pouco de literatura, eu consegui perceber, retomando leituras de clássicos que eu li na escola, com aquela obrigação, com a não leveza com que o professor, como aquilo é trabalhado, e hoje lendo também por uma obrigação, por conta de um estudo, mas não me colocou o peso ou aquelas adjetivações daqueles livros colocados dentro daquelas caixinhas, daquelas escolas. Isso muda também a perspectiva. Tanto é que há um tempo atrás teve aquela polêmica, né? Não se devem ler os clássicos porque os clássicos afastam os leitores de quererem ler os livros. Eu acho que você teve ciência, né? Porque foi um digital influencer famoso entre os adolescentes. Qual é a sua opinião sobre isso? Fico curiosa, né? De uma escritora que com certeza já conheceu também os clássicos e ensina a formar novos leitores. Como é que você vê esses pitacos que as pessoas dão nessa relação com a leitura? Eu vejo que é preciso algumas estratégias e talvez a melhor delas seja a leitura coletiva, a leitura conjunta. Então, é interessante eu mostrar que uma coisa é deliciosa, que é gostosa e que é boa, mas que eu me mostre fazendo aquela coisa, que eu me mostre participando. Eu não dou muita credibilidade a trabalho de incentivo à leitura, onde a criança ou o adolescente tem que ler e depois fazer uma ficha. Por muito tempo, nós trabalhamos com fichas de leitura e a gente viu que não foi possível formar leitores a partir dessas fichas. Até porque a internet está cheia de resumos. Se é só para ler e construir uma ficha, eu pego na internet e preencho essa ficha. Então, assim, fazer momentos coletivos de leitura compartilhada, de busca de sentido coletivo desse texto, de busca de sensações, é melhor você saber perguntar o que você sentiu do que o que o autor quis dizer. Tem uma frase de um escritor que eu gosto muito, e ele diz assim, eu digo já o nome do escritor, ele diz assim: se você quer saber o que o autor disse, pega o telefone e liga, se ele souber, ele diz, né? Então, assim, não seria necessariamente o que o autor quis dizer, mas o que você sentiu. Então, existem muitas formas, Bartolomeu Campos de Queiroz, o escritor que falou isso. Então, existem muitas formas de você trabalhar com esse texto literário de forma que vá construindo sentido, vá gerando gosto, discutir sobre perspectivas de personagens, sobre ações de personagens, sobre condução de enredo, sobre outras possibilidades que poderia ter de um fim. Isso vai construindo gostos, sabe? E sobre a questão dos clássicos, claro que você não vai pegar um adolescente, na minha visão, que não tem uma prática leitora e você trabalhar com um romance de Clarice Lispector, por exemplo. Começa com contos, né? Tem contos dela maravilhosos, que são textos menos assim, mais breves, né? Então você tem como ir construindo ali o sentido do texto
de forma imediata, a partir dessa leitura compartilhada. Trabalha com contos de Machado de Assis antes de entrar nos romances, né? Deixa o menino, a menina ir sentindo o autor aos poucos. Porque às vezes você coloca um romance para uma pessoa, um romance denso para uma pessoa que ainda está na leitura linear, e ela pega um romance que comumente é não linear, e ela vai ter dificuldade de ir alcançando a história. Às vezes chega em determinada página, ainda não pegou o fio do enredo, o fio da meada, e desiste, tá? Então, se você tiver alguém que vai te acompanhando nesse processo, ou se for um romance, a leitura de um romance, vamos fazer de forma compartilhada. Hoje a gente vai ler um capítulo, no próximo dia a gente vai recapitular oralmente o capítulo que foi lido e vamos ler o segundo capítulo. Então, eu penso que ler junto é um grande achado, sabe? Ler junto. Discutir perspectivas desse texto ou nossa a partir do texto, tá? Professor, por exemplo, que diz assim, gente, ler é maravilhoso, tá aqui os livros, vão ler, e eu pego meu celular e fico nas redes sociais, ou eu vou corrigir trabalhos, que é necessário corrigir trabalhos, mas eu acho que quando você coloca uma criança, um adolescente para ler, é interessante você estar lendo, se não juntos, se a leitura, a perspectiva, o planejamento for de cada um pegar o seu livro e ler, pois pega o seu também, vai ler. Mostra que você também gosta, porque é muito complicado você convencer alguém que lê é bom se a pessoa nunca vê você com um livro, tá? Se nunca vê você com um livro. Claro que tem leituras também de celular, né? Eu não tô tirando, tem leituras de livros digitais, mas o que eu tô colocando não é o suporte, mas o ato de ler em si, sabe? Muito legal. É muito importante a gente refletir sobre essas ações que estão na sala de aula, mas também podem estar em casa, né? Você vai fazendo essas pequenas coisas para dar exemplo, né? Por exemplo, arrasta, já dizia você que sua mãe falava por metáfora, né? A minha também, então, sendo por exemplo, arrasta. E aí, Efigênia, assim, como você passeia por vários estilos, né? Você acha que existe um estilo apropriado para cada faixa etária ou nível educacional? E se existe, assim, um momento ou uma forma para incentivar a leitura de crianças, jovens, adultos e idosos? Vou começar pelos idosos. É muito comum o gosto por textos em cordel. Então, hoje nós temos também um movimento de tradução, de trazer os clássicos em cordel, trazer os clássicos em quadrinhos. Então, é necessário você conhecer o perfil do seu leitor. Qual é o interesse? O menino tem interesse por esses livros de entretenimento que traz a questão do mistério. Então, valorize isso, porque é uma leitura. O menino leu 700 páginas, ninguém pode achar que não é interessante. Mas introduza clássicos. Então, assim, você gosta de romances, de policiais, de busca. Olhe, eu conheço uma autora que ela trabalha desse modo e eu gosto muito. Vamos ler a Agatha Christie? Então, assim, você identificou que aquele é o gosto do menino, valoriza o que ele já lê de entretenimento e vai trazendo textos um pouco mais densos, né? Traz Allan Poe, o menino gosta dessa perspectiva, mas então traz Allan Poe. Se ele gosta identifique o perfil leitor e vá propondo. Se você vê que naquele momento da vida dele, porque às vezes é por momentos também, a pegada é quadrinhos, pega clássicos em quadrinhos, né? Traz clássicos em quadrinhos para que ele tenha acesso ao clássico digamos assim, num gênero que para ele naquele momento é interessante. Então eu acho que o cordel tem um movimento muito grande, né, de cordelistas, inclusive aqui mesmo no estado de Ceará, que trazem os clássicos em cordéis para quem gosta mais do cordel. Então eu acho que são formas, são estratégias que você tem de ir trazendo, né, os clássicos e trazendo os textos, os bons textos de um modo geral, para essa garotada, para diferentes públicos. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no público infantil, temos contos de tradição oral. Também tem um movimento muito grande de pegar histórias em comunidades, né, e trazer para a escrita. Então, nós temos muitos contos de tradição oral que estão escritos. Então, traz esses contos, conta a história, usa a estratégia de contação de história. Então, eu conto a história, mas eu estou aqui com um livro.
Algumas pessoas têm medo de a contação de história impedir o processo de chegada ao livro. Muito pelo contrário, a contação de história, ela é um instrumento de formação leitora. Porque no momento que eu leio, que eu conto uma história, eu digo, tá aqui nesse livro, tá? A história tá aqui. Então, se o menino vê aquela delícia e ele diz, nossa, eu sei ler, eu tenho possibilidade de beber na fonte. Então, ele vai querer buscar aquele livro. É muito comum quando você conta uma história numa escola e você diz, é esse livro aqui, a história que eu contei. E você vê depoimentos da gestão da escola de que o livro passou a ser mais procurado. Porque o menino gostou, a menina gostou. Então, eu penso que são estratégias que a gente vai adquirir, especialmente com a prática. Mas eu digo, conheça o interesse do seu leitor, do seu público. Qual é o interesse do seu público? E procure temáticas, autores, gêneros que ele esteja gostando naquele momento da vida dele. Todo mundo é um leitor em potencial, né? Basta que... Sim. E assim, se a gente disser que todo livro que a gente leu a gente gostou, a gente também vai estar, né, mentindo. E aí, sim, com a criança, com o jovem, com o adolescente, também pode acontecer. Não é porque ele não gostou de um livro que a gente deve desistir, né, de incentivá-lo a ler. Só uma observação, eu trabalhei com o projeto Eu Sou Cidadão Amigos da Leitura, eu fui coordenadora desse projeto por 8 anos, no município de Jaguaribe. E tinha grupos de crianças entre 10 a 14 anos. Então, no decorrer dos anos, essas crianças iam mudando, né? Porque quando chegava 14 anos, precisava sair com muita pena delas e minha, mas precisava fazer parte da proposta do projeto. Uhum. E assim, eu falei com muito encanto do Pequeno Príncipe e fizemos uma leitura compartilhada. Teve uma menina, hoje é uma mulher já, ela me chamou em particular e falou assim, eu queria te dizer uma coisa, mas eu tô com vergonha. Eu, não, pode dizer, pode ficar à vontade, ela, se eu não gostei. Aí eu falei assim, eu super respeito e super concordo que você não tenha gostado. Eu falei com encanto porque ele me encantou, mas não significa que o meu gosto seja o seu gosto, ou pelo menos o seu gosto hoje. É possível que daqui a alguns anos você volte para o Pequeno Príncipe e você consiga gostar ou não, e tudo bem. Né? Porque às vezes, mesmo sendo um clássico, às vezes a pessoa não está às vezes não é do gênero, às vezes não tem a temática que a pessoa gosta, às vezes não é o momento, a pessoa ainda não tem a maturidade leitora ou conhecimento de mundo, que faça com que você adentre algumas camadas, né, daquela história. E com o passar do tempo, às vezes você volta e ama. Então é muito tranquilo não gostar. O Daniel Pennac, ele diz que nos direitos do leitor, ele diz que um dos direitos é o direito de não gostar do que lê. Né? E isso é muito tranquilo. Agora, o importante é leia livros. E aí, quando você lê diferentes gêneros, diferentes perspectivas, você vai dizer, esse eu gosto, esse não gosto. Às vezes o professor também quer levar muito só o que ele gosta. Mas nós, enquanto professores, nós precisamos levar de tudo. Porque depois, aquele adolescente, ele vai dizer o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, às vezes é um gênero, por exemplo, quadrinhos. Eu amei quadrinhos durante uma época da minha vida, por exemplo, Turma da Mônica. Mas, assim, não é um gênero que eu diz assim, vou comprar pra mim. Mas eu compro pra partilhar. Mangás como, por exemplo, Maus, que traz a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não é um gênero que me encanta, mas eu trabalho com formação leitora, então eu preciso dar isso para o meu público e depois ele vai escolher, vai poder fazer as escolhas dele. Para escolher tem que conhecer, né? E aí, Efigênia, quanto ao ato de escrever, né? Como é que você vê? É necessário incentivar o ato de escrever, seja ficção, seja poesia, seja crônica, na escola ou na universidade? Você acha que é necessário também estimular a escrita, né? Já que a gente está falando de formação leitora, mas a escrita, ela contribui, ela faz parte, também é importante, até porque a gente está imerso nessa época de leituras da internet. A gente que trabalha com jornalismo sofre isso também, né? As pessoas leem a manchete e acham que tem toda a informação, sendo que muito ainda está dentro do texto, né? Isso atrapalha ou facilita quem quer escrever também? Assim, não ler atrapalha quem quer escrever, ou escrever ajuda quem quer ler? Enfim, como é que você vê
essa união? Eu imagino que não é todo mundo que queira assim, eu vou escrever, vou me tornar um escritor, vou publicar. Mas eu acho o espaço da escrita um espaço de fuga, um espaço de acolhimento. Às vezes o texto que você escreve resolve aquela situação que você estava precisando, digamos assim. Então eu acho que incentivar a leitura, a escrita também, é interessante, muitas vezes como forma de reverberar a própria leitura, sabe? Então, sem forçação, sem obrigações, você vai ter que fazer isso, não, mas como convite. Então, se vocês se sentirem à vontade, vamos escrever sobre isso ou nesse gênero, mas eu acho, dentro da escola, é necessário, porque faz parte do processo educativo, né? Agora, quando a gente pensa em propostas específicas de formação de leitores, aí eu vejo como algo a ser convite, a ser convidado, a ser conquistado, sabe? E aí, quando você traz a questão da internet, é um caminho sem volta, eu penso, né? A cada dia se sofistica mais, outras plataformas vão sendo ocupadas, né? Vão surgindo. E eu penso que nós precisamos pegar essa correnteza e colocar o barquinho da literatura nessa correnteza. Então, e eu vejo um movimento também nesse sentido, podcast de incentivo à leitura, programas em redes sociais, no YouTube, de pessoas que leem livros e vão partilhar a experiência leitora com outros potenciais leitores, e aí muitas vezes você vê uma resenha oral de um livro e você diz assim, poxa, eu tenho que ler esse livro. Então existem muitas formas de você mover essa leitura. Eu li A Carne, de Júlio Ribeiro, porque na minha na segunda graduação, uma professora falou que no município de Tabuleiro do Norte, não sei se você conhece, Tabuleiro do Norte, o marido deixou a mulher porque descobriu que ela estava lendo A Carne. Aí eu era recém-casada, eu disse, eu tenho que ler A Carne, né? Que livro danado é esse? Então, ela lia, quando ele entrava no quarto, ela meio que escondia alguma coisa e isso começou a gerar um processo de ciúmes. Ele achava que eram cartas, não tinha WhatsApp, que eram fotos, cartas de alguém. E um dia ele bagunçou o guarda-roupa dela e encontrou enrolado em muitas camadas de tecido o livro A Carne. E ele achou altamente perigoso e eu achei altamente interessante essa leitura, né? Eu disse, não, eu tenho que ler A Carne. Rodei as bibliotecas lá em Jaguaribe, encontrei A Carne. Li Memória de Minhas Putas Tristes, de Gabriel Garcia Marques, por curiosidade a partir do título. Então, assim, já li Memórias, O Apanhador no Campo de Centeio, porque vi numa resenha de uma revista que muitas pessoas que cometeram suicídio numa época estavam em comum lendo esse livro, então isso me moveu curiosidade para ler. Então, o fato de você mostrar uma leitura ou comentar sobre um livro já pode ser um ato de incentivo. Por outro lado, então, as redes sociais elas facilitam muito isso. Por outro lado, também essa dinâmica imediatista, ela também tem levado a leituras fragmentadas que não conduzem à completude de um pensamento e a pessoa muitas vezes se satisfaz só com aquilo ali. E tem gerado também um índice de ansiedade muito grande. Tem o neurocientista Michel Demouget, no livro A Fábrica de Cretinos Digitais, ele fala dos malefícios, né, do excesso de tempo que você fica em redes sociais consumindo fragmentos, tá? Fragmentos que nunca chegam à completude, você não consegue fomentar um pensamento, fazer uma defesa, porque você não tem argumentos suficientes para fazer uma defesa. E tem uma pesquisa da Universidade de Roma que ela mostra que a leitura, ela traz felicidade. A leitura de um romance, por exemplo, você se desconecta desse mundo imediatista, desse mundo veloz, líquido, como falou Bauman, e você fica ali naquela obra, te traz empatia, aumenta a tua felicidade, né? As substâncias, os hormônios, substâncias aí, que são responsáveis pela dopamina, eu acho, né? Que é responsável pela alegria, pela felicidade. Então você sai melhorado a partir de uma leitura mais densa. Dos vídeos, por acaso é meu marido, ele falou assim, em 8 segundos
você tem que chamar a atenção, porque senão a pessoa passa para outro vídeo. E eu fiquei assim assombrada. Vocês que trabalham com mídia, assim, 8 segundos, é o tempo que a pessoa tem de dizer assim, vou continuar ou não vou continuar, é muito imediatismo, sabe? E isso tem causado também ansiedade, depressão, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é também muito perigoso. Então é usar a dinâmica das redes sociais para mover leitores, para promover a literatura. Maravilha. E aí, assim, pra gente encerrar, vou fazer aqui, talvez, a última pergunta, ninguém sabe, né? Porque às vezes puxa um tema, puxa um tema. E eu falo muito, né? Você já percebeu. Mas até pouco tempo atrás, a gente tinha essa ideia de que o escritor era alguém, assim, quase que um deus, né? Assim, inalcançável, inacessível. E também que a gente tá aqui, Fortaleza, Nordeste, né? Que ele só ia conseguir publicar e ser lido pelas grandes editoras, né? Aquelas que a gente conhece, né? Que publica os grandes, que publica os clássicos, que estão lá no Sudeste, né? Mas aí a gente olha para você tem 14 livros e todas as publicações foram editoras locais aqui da região, né? Como a editora Ilhos, a editora Soares, Lucena, Demócrito Rocha, né? Todos aqui de Fortaleza. Então, assim, você como escritora, né? Quais são os, não digo nem benefícios, né? Mas, assim, facilidades e dificuldades, né? De ser um escritor. O que ele sofre ao publicar? Já publicar já é difícil, né? Aí, vamos supor, você pensando assim, tem vantagem e desvantagem de ter essas editoras locais, fortalecer esse mercado editorial local aqui no Ceará, regional mesmo, né? E se você tem esse sonho, né, de publicar por outras editoras, se faz diferença, se é na visibilidade ou no alcance, ou daqui mesmo é possível, assim, e desmistificar também essa ideia desse escritor que é inalcançável, inacessível, que assim como todo mundo pode ser um potencial leitor, talvez com muito estímulo, com muito... Todo mundo, se quiser, né, como você falou, pode também ser um escritor. Sim, nós temos instâncias credibilizadoras, né? Então, eu acredito que grande parte de quem escreve quer sim, por exemplo, sair por uma companhia das letras ou companhia das letrinhas, pensando aí na literatura infantil. Quando você pensa em alguns projetos gráficos, por exemplo, quando eu penso no projeto gráfico da Aletria, você já pensa em livros maravilhosos, porque eles mantêm um padrão de qualidade, tá? Então, são instâncias que credibilizam. Não estou dizendo que as editoras do Ceará não tenham crédito, não é isso. E as editoras do Ceará, elas têm feito com que muitos autores, eles tivessem possibilidade de publicar que por muito tempo não tiveram. Então, eu acho que a gente precisa também valorizar o bairro, né? Pensando aqui no bairrismo. A gente precisa valorizar o da casa, o que é nosso. E essas editoras, elas têm aberto portas, né, a pessoas que não teriam acesso a grandes editoras, tá? Uma outra situação com relação a essa questão de quando se publica, por exemplo, nós temos aqui no estado do Ceará as coleções PAC Prosa e Poesia. Isso também tem dado muita visibilidade a autores. Por exemplo, se você vai para todas as bibliotecas de todas as escolas do estado do Ceará, isso por si só lhe dá uma visibilidade. E isso faz também com que algumas editoras abram portas, tá? Vê que você tem premiações e aí você diz, não, então tem futuro, digamos. É interessante, porque os editais também são instâncias credibilizadoras, né, que credenciam uma pessoa. E isso faz com que algumas editoras abram as portas. Um desafio que eu acho é porque assim, algumas editoras elas cumprem o texto, não ficam fazendo pagamento por vendas, né? Mas elas cumprem o texto estanque com um contrato de 3 anos, de 5 anos e tudo que for vendido o autor não tem mais acesso porque ele vendeu o texto. Então, às vezes, a proposta não é muito boa para quem escreve, tá certo? O percentual de valor de capa nessas que são vendas, né, que vão a partir dos relatórios que se vende, que se paga, são poucos também, mas pelo menos você está acompanhando ali alguns processos.
né? Então eu acho que isso também tem sido um desafio. Tem aberto portas e isso é maravilhoso, mas também tem sido um desafio. No entanto, autores hoje, com essa questão da internet, também tem possibilitado que pessoas publiquem por sua própria conta, independente, né? Autores independentes. E isso faz com que muitas pessoas que às vezes nem quer assim, comercializar, que não tem objetivo de comercializar, mas de ter o livro, de dar para pessoas ou de vender para um público mais restrito, tenha acesso, porque tem muitas possibilidades agora de autoria independente. Você pega uma gráfica editora, que você não vai assinar nenhum contrato com ela, mas você te faz uma tiragem com um determinado valor, com possibilidade de fazer outra tiragem conforme você vai vendendo e você mesmo gerenciar o seu próprio, digamos, seu próprio negócio. A gente abriu uma editora a Escritos, tá? Então, por quê? Porque para tentar dar vazão a alguns textos e a gente vê a possibilidade de sermos donos do nosso negócio, né? Digamos assim. Ainda não foi da forma como queríamos, mas estamos iniciando, estamos assim no início, digamos assim, do processo. Pode ser que depois dê certo, inclusive, de publicar outras pessoas. Por enquanto, não está sendo possível. A gente está com experimentos dos meus próprios textos, mas posteriormente, se a coisa andar, é possível abrir para outras pessoas também que queiram, né? Que desejem. A verdade é que ser escritor por si só já é um desafio no Brasil, né? Assim, onde a gente ainda tem um grande processo de formar leitores, né? Porque o escritor depende do leitor, mais ou menos nessa questão mercadológica, né? Então, assim, para terminar, só uma curiosidade, porque a gente fala, né, dos seus livros e tudo, mas alguém está ouvindo, onde é possível encontrar? Eles estão para comercializar, se nesses sites a gente consegue pesquisar, achar? Pronto. Na SL Editora tem uns, tá? Tem uns 7 livros, eu acho, na SL Editora. E tem 4 na Escritos, que é a editora, digamos assim, da casa. Eu não vou dizer minha, porque não, assim, tenho um sócio majoritário. Mas na Escritos nós temos 4 títulos, 9 pedidos, que foi ilustrado pela Valesca Félix, uma ilustradora maravilhosa da UFCA. Nós temos Cada Um é o que é, que traz como pano de fundo a questão do bullying, mas ele vem mesmo como pano de fundo. Eu não gosto, para mim a literatura ela não se presta a ensinamentos assim, né, de forma direta, mas ela tem um pouco disso e traz a fauna, alguns animais que estão em extinção também. É uma fábula, um conto fabuloso, né? Cada Um é o que é, ilustrado pelo maravilhoso Eduardo Azevedo, também, que é daqui de Fortaleza, um ilustrador também de mão cheia. Aí nós temos A Menina que Descobriu o Mistério das Palavras. Esse livro está na 2ª edição dele, a primeira edição foi premiada. É um livro muito querido pelas crianças, esteve no PAIC, na coleção PAIC Prosa e Poesia. Eu digo isso a partir de vídeos, de textos, de depoimentos em redes sociais, do quanto os meninos e os professores também gostam desse livro. Esse aqui, O Tempo que o Tempo Tem, também é da Escritos e é uma reedição, também foi um livro premiado. Esse tem uma pegada um pouco mais filosófica, mas numa perspectiva da criança, tá? Assim, discute o tempo, né? A dimensão do tempo. O que é o tempo na visão de uma criança, por exemplo? E aí traz algumas questões subjetivas, de compreensão subjetiva sobre o tempo. Então, esses 4, ele pode ser adquirido através da editora Escritos, que tem um Instagram, Escritos, a editora Escritos tem um Instagram, e lá tem catálogo, e lá é possível também entrar no inbox e fazer pedido. Também pode fazer pedido através do meu inbox do Instagram, Efigênia.alves, tem uma pessoa que gerencia também, e recolhe essas questões e envia, né, recebe com embalagem, tudo bonitinho, tá? Então, pronto. E aí eu vou fazer um merchan, o canal Efigênia Alves, entre prosa e poesia, quem tem contos, tem contação de histórias, tem crônicas, tem poemas e tem também mini poemas. No YouTube. No YouTube. Certo. Então, a gente se despede por aqui, desejando muita leitura
a todos, né? Aproveitem esse mês de abril com essas datas marcas, né? Presentem com livros, como foi a dica aqui da professora Efigênia. E, assim, a gente agradece demais nossa entrevistada, né? Que é escritora de poesia, prosa, história infantil, crônica, tem esses 14 livros publicados, é palestrante, contadora de histórias, professora aqui do IFCE de Jaguaribe. Muito obrigada, Efigênia. Se quiser agradecer alguma coisa, palavras finais. Sim, só agradecer mesmo a oportunidade. Para mim, falar de literatura é muito bom, muito importante. Eu me sinto em casa, tá? Falando de literatura, de processos de escrita. E, assim, é importante que cada um de nós possa ser mediador de leitura. Se não mediador profissional, mas mediador na própria casa. Então, quando você chama uma criança, por exemplo, coloca uma criança no colo e lê uma história ou conta uma história, você gera também vínculos afetivos. Tá? As histórias, a literatura, ela também tem esse potencial de gerar vínculos de afeto, de ternura. Comumente a gente lembra de pessoas que contavam ou que liam histórias para nós. Muito obrigada a vocês também. Sejamos mediadores de leituras. Esse foi o Diálogo, nosso quadro de entrevistas do IFCE no ar. Acompanhe o nosso podcast nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, e também na TV IFCE, nosso canal do YouTube. Até a próxima entrevista. Tchau!